Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos dar continuidade ao nosso assunto que vamos tratar aqui nas lives deste mês de fevereiro de 2021. Estamos falando a respeito do reino de Deus e hoje a gente vai considerar o que é realmente o reino de Deus. Será que ele é aquilo que você imagina ser? Um mundo do além após vida aqui na Terra, como fazem parecer que é os líderes religiosos? Ou ele é um reino real, que realmente vai acontecer e de certa forma já está acontecendo, segundo o ponto de vista bíblico aqui na Terra? Então, vamos ao assunto. Ó, milhões de pessoas, inclusive os evangélicos, conhecem a oração chamada oração do Pai Nosso, escrita em Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao 13. E no início dessa oração, conforme todos sabem, Jesus nos ensinou a orar do seguinte modo. Ele falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como ela já é feita no céu, assim também na terra. O que significam esses três pedidos que você faz? Logicamente que muitas pessoas fazem esse pedido de forma mecânica, nem estão sabendo o que estão pedindo, certo? Então hoje nós vamos considerar aqui o que realmente significa esse reino de Deus. Ó, o reino de Deus, ele é um governo estabelecido por Deus, pelo Deus Pai, chamado Jeová, tendo como rei alguém escolhido por ele. Quem é o rei do reino de Deus? Aquele que de direito tem o poder. Ele não foi um rei simplesmente como é feito entre os governos humanos, não. É escolhido ali, a dedo ali, ou então através de política suja, ele é escolhido como rei. Não. Ele é um rei que fez jus ao direito de reinar. Jesus Cristo, como rei, ele é o maior do que qualquer governante humano e é chamado de rei dos que reinam e senhor dos que dominam. Nós vamos entender isso. Será que ele é o rei dos presidentes dos países? Não. Vocês podem verificar isso aí lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele tem o poder de produzir muito mais benefícios do que qualquer governante humano, mesmo que esse governante humano seja o melhor deles, né? De onde o reino de Deus vai governar? Bem, onde é que Jesus está atualmente? Será que ele está aqui na Terra? Não. Você com certeza se lembra de que ele foi morto numa estaca e em seguida ressuscitado. Pouco tempo depois subiu ao céu. Veja isso lá em Atos capítulo 2, versículos 33. Portanto, é ali que se localiza o reino de Deus, dos céus. E é por isso que a Bíblia ele chama esse reino de Deus também de reino celestial. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Depois eu vou deixar escrito aqui esses textos para vocês conferirem, tá? Embora o reino de Deus se localize no céu, ele dominará também na terra, conforme a oração que você faz, né? Venha a nós o vosso reino, né? O que faz de Jesus um rei notável, diferente de todos os outros? Um dos fatores é que ele jamais morrerá. É lógico, ele não morre, ele é um espírito. Agora ele é um espírito, né? Ele é um rei espiritual. Comparando Jesus com reis humanos, a Bíblia se refere a ele como o único que tem imortalidade
que mora em luz inacessível. Os outros governantes humanos aqui da Terra não possuem isso. Veja lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Isto significa que todo o bem que Jesus realizará será permanente. Vocês podem comparar, né? Um governante chega e faz uma obra, mas ele não é eterno, ele vai sair do poder, ele vai morrer, mesmo que ele dure a vida inteira no poder, ele vai morrer. E daí o que acontece com o governante seguinte? A história mostra que todo governante tende a desfazer a obra do governante antecessor. É lógico que ele quer a fama para ele. E isso tem. A história nos mostra que desde a época do Egito tem sido assim. Existem faraós no Egito que nem são lembrados hoje. Quem fez certa pirâmide? Ninguém sabe, porque cada faraó que subia no poder retirava o nome do faraó antecessor e colocava o seu em cima. Né? E hoje em dia, né? É a mesma coisa. Considere a seguinte profecia bíblica a respeito de Jesus. Né? Por que ele é o rei? Né? O Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová. E ele terá prazer no temor de Jeová. Isso é a respeito de Jesus, viu? Ele não julgará pelas aparências, no caso do governo dele estar aqui na terra. Mas, nem repreenderá simplesmente pelo que houve. Ele julgará os de condições humildes com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Isaías capítulo 11, versículos 2 ao 4. Essas palavras mostram que Jesus governará as pessoas na terra como um rei justo e compassivo. Você não gostaria de ter um governante assim? Você não terá no futuro um governante humano. Não, esse governo é um governo espiritual. É por isso que também se diz que esse governo ele não pode ser destruído. Como é que vai destruir? Como é que um ser humano vai destruir um espírito? Né? Não tem condições. Outra verdade a respeito do reino de Deus é que Jesus não governará sozinho. Ele terá governantes associados. É por isso que que pouco antes a gente diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Que reis são esses e que senhores são esses? Nós vamos ver agora isso aí. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: se continuarmos perseverando, e ele está falando dele e dos outros apóstolos, né, aqueles cristãos que foram ungidos na época de Paulo, também reinaremos com ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Por que Paulo disse que também reinará? Porque a esperança do apóstolo Paulo não era viver aqui na terra, né, como um ser humano, e sim, ele como ungido, a esperança dele era viver como um espírito nos céus, fazendo parte dos reis, certo? Que nós vamos ver agora. Sim, Paulo, Timóteo e outros fiéis escolhidos por Deus, os ungidos, governarão com Jesus no reino celestial. Quantos terão este privilégio? A própria Bíblia diz, né? Como vimos já um pouco antes, o apóstolo João observou numa visão o Cordeiro, que é Jesus Cristo, em pé no Monte Sião. Isso aqui é linguagem espiritual, viu? Esse Monte Sião significa já o reinado espiritual de Jesus, né? Sua posição como rei no céu. E com ele, 144 mil que tem o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Quem são esses 144 mil? O próprio João
O apóstolo João nos informa. Estes são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Confira isso lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 e 4. As pessoas costumam falar, mas não existe isso, não existe isso. Confere lá em Apocalipse. Depois eu vou deixar tudo escrito aqui, esses textos do qual eu estou considerando, certo? Sim, eles são seguidores fiéis de Jesus Cristo, escolhidos especialmente para governar com ele no céu, depois de serem ressuscitados para a vida celestial. Eles reinarão sobre a terra junto com Jesus. Será que é bíblico? Eles reinarão na terra junto com Jesus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Desde os dias dos apóstolos, Deus seleciona cristãos fiéis para completar o número 144 mil. Providenciar que Jesus e os 144 mil governem a humanidade é muito amoroso. Um dos motivos é que Jesus sabe o que significa ser um ser humano e sofrer. Paulo disse sobre Jesus: não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender nossas fraquezas, mas temos um que foi provado em todos os sentidos como nós, porém sem pecado. Imagine você, faça uma comparação de um governante humano, né, que está governando você. Ele não passa pelo que você passa. Talvez ele tenha nascido numa família rica, né, e nunca passou fome na vida. Ele praticamente vive dentro de uma bolha, né, lá tudo são os privilégios. Então ele não vai entender o que você, se você for pobre, passa necessidades, passa apuros. Passa, ele não vai entender o que você passa. Então, portanto, ele não vai poder julgar você com justiça. Ele vai julgar você pelos parâmetros dele. Né? Juízes são assim. Né? Os juízes eles vivem como se fosse numa bolha. Né? Eles esquecem que tiveram um passado infantil e uma vez juízes, eles se sentem acima. Né? Eles não entendem. É por isso que há desmandos e mais desmandos entre os governos humanos, porque são governados pelos seres humanos. Aqui na Terra não funciona ainda o reino de Deus, porque se funcionasse, o nosso governante seria um só, seria Jesus Cristo. Não teríamos mais reis humanos, né, divididos em nações beligerantes entre si. Isso não existiria mais. Providenciar que Jesus de 144 mil foi amoroso. Certo? Seus governantes associados, que são os 144 mil, também sofreram e suportaram provações como humanos. Além disso, lutaram com a imperfeição e enfrentaram todo tipo de doença. Certamente eles vão entender os problemas que os humanos atuais enfrentam. E não só atuais, mas como todos os seres humanos. Né? O que o reino de Deus fará? Quando Jesus disse que seus discípulos deviam orar pela vinda do reino de Deus, ele disse também que deviam orar para que a vontade de Deus fosse feita, como no céu, assim também na terra. Deus está no céu e sua vontade sempre tem sido feita ali pelos anjos fiéis. Mas a gente viu que um desses anjos deixou de ser fiel, então ele caiu. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi tentar destruir o reino de Deus aqui na Terra. Conforme vocês podem ler lá no início da Bíblia, Deus criou os céus, né? E esses céus incluem os céus celestiais e as criaturas celestiais também, os anjos. Quantos são os anjos? A gente não sabe. Talvez eles sejam... Não, talvez não. Acho que com certeza eles são muito mais do que nós, seres humanos. Existem incontáveis, deve existir incontáveis trilhões de anjos. Certo? É um reino muito grande. Mas um deles saiu. E um deles conseguiu arrastar um terço deles
para serem pecadores, né? Aí o que ele fez? Ele chegou aqui no reino de Deus, na terra, que naquela época só havia um casal humano, né, fazendo a vontade de Deus, né, o Filho de Deus, Adão. Inclusive, ele até conversava diretamente com Deus, todos os dias. O próprio Deus passava pelo jardim e conversava com Adão, certo? Mas esse anjo chegou aqui em forma de serpente, fez com que a Eva pecasse, fez com que Adão pecasse. E daí o que aconteceu? Jeová teve que expulsar Adão e Eva do paraíso, ou do reino dele, para que ele fosse viver às suas próprias custas, né? Lutando. E como ele já iria estar apartado de Deus, ele não tem a vida eterna, certo? Então ele morreu. O próprio Jeová falou, né, você vai comer pão do suor do seu rosto, ou seja, o ser humano iria governar a si mesmo para poder se manter vivo, até que ele morra, né, porque ele é pó, e ao pó ele voltaria. Vocês têm visto na Bíblia, vocês conhecem algum texto na Bíblia de alguma provisão? Assim, olha, até que você morra e depois vá para algum lugar de tormento ou então para um paraíso terrestre segundo aquilo o que você fez? Não. Na Bíblia não está escrito nada disso. Está escrito simplesmente que ele volta ao pó. No mês de março a gente vai fazer lives a respeito sobre o que acontece na morte, né? Nós vamos fazer, aí nós vamos dar a entender que esses ensinamentos de vida após morte para todo mundo, no lugar de sofrimento, no lugar ou de regozijo eterno, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia e contrasta com o arranjo do governo de Deus, que depois que Adão pecou, Jeová amorosamente providenciou a restauração desse reino. Esse reino, então, teria Jesus como rei e seus 144 mil ungidos. Por quê? Tendo em vista que os seres humanos iriam sofrer muito durante as eras até que se fosse restabelecido o paraíso, esse governo foi um arranjo necessário para que pudesse acontecer, certo? Depois a gente vai ver isso aí mais cabalmente no decorrer desse mês. As seguintes palavras proféticas descrevem o que aconteceria. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, Satanás, que os acusa dia e noite perante nosso Deus. Isso está escrito lá em Apocalipse 12:10. Ele foi expulso dos céus, né? Ele foi expulso, ele ainda estava lá no governo celestial, fazendo intrigas, né, lá, então ele foi expulso de lá. Observou dois eventos muito importantes mencionados neste versículo bíblico. Primeiro, o reino de Deus, governado por Jesus, começa a operar. Segundo, Satanás é expulso dos céus para baixo, a terra. Quais foram os resultados desses dois eventos? A respeito do que ocorreu no céu, lemos. Isso está lá em Apocalipse, viu? Por esta razão, alegrem-se, ó céus, e vocês o que residem neles. Os anjos fiéis no céu se alegraram, porque com a expulsão de Satanás e seus demônios, todos no céu agora eram fiéis a Jeová Deus. Passou a predominar ali uma perfeita e inquebrantável paz e harmonia, que quando Satanás estava lá não tinha. A vontade de Deus passou a ser feita no céu, conforme a oração que você conhece. Mas o que dizer da terra? A Bíblia diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Satanás está furioso por ter sido expulso dos céus, e saber que lhe resta pouco tempo.
Cheio de ira, ele causa desgraças na terra. Veremos mais sobre isso no próximo capítulo. A gente vai ver isso daí. Mas, pensando nisso, podemos perguntar: como o reino de Deus fará com que a vontade de Deus seja feita na terra? Lembra-se qual a vontade de Deus para a terra? No Éden, Deus mostrou que sua vontade é que a terra se torne um paraíso habitado por uma raça humana justa e não sujeita à morte. Lógico, Jeová é eterno, o filho dele, o nosso rei, é eterno. Por que nós, como filhos dele, temos que morrer? Né? Não, ele criou a terra para que a gente possa viver para sempre aqui. Certo? E Jeová tem a capacidade de fazer com que o ser humano viva para sempre. Quem pensa que não, não acredita em Deus. Né? Satanás fez com que Adão e Eva pecassem, o que afetou o cumprimento do propósito de Deus para a terra. Mas esse propósito não mudou. O objetivo de Jeová ainda é que os justos possuam a terra e vivam nela para sempre. Vejam isso lá em Salmos 37, 29. O reino de Deus realizará isso. Mas como? Considere a profecia de Daniel 2, capítulo 44. Lemos ali. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr fim a todos esses reinos humanos. E somente ele permanecerá para sempre. Para sempre, é celestial, né? O que isso nos diz a respeito do reino de Deus? Primeiro, que o reino de Deus seria estabelecido nos dias desses reis. Segundo uma cronologia bíblica, esses reis da terra que estão governando hoje em dia são esses reis mencionados na Bíblia. Né? Ou seja, enquanto outros reinos ou governos ainda existissem, ou seja, esse reino de Deus ele seria restabelecido ali, aos pouquinhos, enquanto esses reinos ainda estivessem governando. Segundo, que o reino será eterno, não será vencido ou substituído por outro governo. Terceiro, que haverá guerra entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. O reino de Deus será vitorioso. Claro, ele esmigalhar e porá término nesses reinos. Né? No fim, será o único governo que a humanidade terá. Com isso, os humanos terão o melhor governo de todos os que já existiram. A Bíblia tem muito a dizer sobre a guerra final entre o reino de Deus e os governos deste mundo. Por exemplo, ela ensina que, com a aproximação desta guerra, chamada na Bíblia de Armagedon, os espíritos maus espalharão mentiras para enganar os reis de toda a terra habitada. Com que objetivo? Reunir esses reis para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Os reis da terra serão reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Veja isso lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e 16. A base do que diz esses versículos, o conflito final entre os governos humanos e o reino de Deus se chama a Guerra do Armagedon. O Armagedon não vai simplesmente destruir indiscriminadamente pessoas. Não. Os justos serão preservados. Porque será uma batalha de espíritos contra os espíritos maus, os governantes, né, e que são guiados pelos espíritos maus. Né? O que o reino de Deus realizará por meio da guerra do Armagedon? Lembre-se de qual era a vontade de Deus para com a terra. Ele desejava que a terra fosse inteiramente habitada por uma raça humana perfeita que o servisse num paraíso. Por que isso não acontece já agora? Primeiro, porque somos pecaminosos, adoecemos e morremos. Porém, visto que Jesus morreu por nós para que pudéssemos viver para sempre, é provável que você se lembre dessas palavras do Evangelho de João, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crer e exercer fé não seja destruído, mas que tenha vida eterna. Vida eterna onde? Aqui na Terra. Porque se não fosse para viver aqui, por que a guerra do Armagedon? E por que a vontade de Deus não seria feita aqui na Terra também, conforme você ora? Ora, se a vontade de Deus é para ser feita aqui na Terra, nada mais conexo do que haver humanos perfeitos aqui na Terra, né? Que não precisem morrer, né? Veja isso lá em João, capítulo 3, versículo 16. Outro problema que impede que o reino de Deus ainda não governe é que muitas pessoas fazem coisas más. Elas mentem, trapaceiam e cometem imoralidade. Não querem fazer a vontade de Deus. Pessoas que praticam coisas más serão destruídas no Armagedon. Note bem, as pessoas que praticam coisas más. E que coisas más são essas? São todas as coisas que não são da vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? A gente vai ver lá na última live deste assunto, certo? Onde nós vamos considerar o que eu tenho que fazer para fazer parte do reino de Deus, né? Outra razão ainda pela qual a vontade de Deus não está sendo feita na Terra é que os governos não incentivam o povo a fazer isso. Muitos governos têm sido fracos, cruéis e corruptos. A Bíblia diz francamente: homem domina homem para o seu próprio prejuízo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Depois do Armagedon, a humanidade terá um só governo, o reino de Deus. Esse reino fará a vontade de Deus e produzirá bênçãos maravilhosas. Por exemplo, removerá Satanás e seus demônios. O Apocalipse 20, dos versículos do 1 ao 3. Será aplicado o poder do sacrifício de Jesus, de modo que os humanos fiéis não vão mais adoecer e morrer. Em vez disso, sobre o governo do reino, eles poderão viver para sempre. Leia isso lá em Apocalipse capítulo 22, dos versículos do 1 ao 3. A terra será transformada num paraíso, de novo, como já foi pretendido por ele. Assim, o reino fará com que a vontade de Deus seja feita na terra e santificará o nome de Deus, conforme é o primeiro pedido que você faz na oração do Pai Nosso. Um paraíso na terra, onde todos são fiéis a Jeová e tendo vida perfeita, sem a interferência de Satanás, porque todas as suas questões e relações a nós já foram respondidas, né? E já não precisa mais de mas e se eu fizer isso ao contrário do que Jeová quer? Você já não precisa mais ter respondido, você não precisa mais ter um tempo para você provar aquilo. Isso já foi provado durante todo esse tempo de sofrimento dos seres humanos, né? Isso daí já foi provado, isso daí já não vai mais ter como você querer provar de novo. O que significa isso? Significa que, por fim, o governo do reino de Deus, todos os que então viverem honrarão o nome de Jeová. Isso conforme era feito lá no Jardim do Éden por Adão e Eva, antes da interferência de Satanás, né? O próprio Deus conversava com eles, né? Porque eles honravam o nome do Criador. É como um filho, né? Um filho que a gente cria muito bem, né? Ele dá honra ao nosso nome, ele tem orgulho do nosso nome, né? Então nós também faremos isso. Os que sobreviverem no Armagedon e viverem no governo de Deus vão honrar o nome do Criador, porque o respeitarão, né? O fato é, quando o reino de Deus agirá, agora quando? Né? Exatamente quando? Será que vai demorar mais milhões de anos? Vamos ver isso agora. O fato de Jesus ter dito a seus seguidores que orassem pela vinda do reino de Deus deixa claro que este reino ainda não havia chegado. Naquele tempo, no tempo de Jesus. Será que chegou então quando Jesus subiu ao céu? Não, pois tanto Pedro quanto Paulo
disseram que foi após a ressurreição de Jesus que se cumpriu nele a profecia do Salmo 110:1, que está escrito: Jeová declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Houve um período de espera, né? Quanto tempo duraria esse período de espera? Nos séculos 19 e 20, sinceros estudantes da Bíblia discerniram gradualmente que esse período terminaria em 1914. A respeito dessa data, que nós vamos fazer uma outra live específica sobre isso, a gente vai ver logo após esta live, viu? Os acontecimentos mundiais desde 1914 confirmam que o entendimento daqueles sinceros estudantes da Bíblia estava certo. O cumprimento de profecias bíblicas mostra que em 1914 Cristo tornou-se rei e o reino celestial de Deus começou a operar. Portanto, estamos vivendo no pouco tempo que resta para Satanás. Pode-se também dizer com certeza que o reino de Deus agirá em breve para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Acha isso uma excelente notícia? Acredita que seja verdade? Eu vou deixar escrito aqui o que as profecias que Jesus falou mostra que a partir de 1914 em diante são indicativos de quando o reino de Jesus Cristo começou a dominar. Isso iria refletir aqui. Não são as nações, as outras pessoas com as suas interpretações que vai definir o tempo. Eles já tentaram fazer isso, tentam fazer isso há milhares de anos e não conseguem, certo? Mas a Bíblia nos explica claramente, certo? Portanto, meus amigos, até já!